Vamos mergulhar hoje na história não contada de uma das cidades mais ricas do Brasil, Campinas. A gente vai descobrir como a riqueza e o poder de hoje têm raízes bem profundas e muitas vezes ocultas num passado que, acredite, continua bem vivo. Quando a gente olha para Campinas hoje em dia, o que se vê? Um polo de tecnologia, né? Universidades de ponta, uma economia que pulsa. Mas essa prosperidade toda não surgiu do nada. Para entender a origem disso, a pergunta é essa aí: de onde vem a riqueza? A resposta, no caso de Campinas, está meio que enterrada sobre várias camadas de história, e é hora da gente começar a cavar. Então, para achar a fonte original dessa grana toda, a gente tem que voltar lá para o século XIX, para o Império do Café. A elite de Campinas foi uma das que mais mesmo resistiu ao fim da escravidão. E o motivo era puramente econômico. O poder da cidade nasceu ali. Olha que coisa impressionante! Se a gente analisar a fortuna de um barão do café daquela época, a gente descobre algo surpreendente. Porque, ao contrário do que a gente imagina, a maior parte do patrimônio dele não era terra. Não mesmo. Entre 50% e 70% da riqueza vinha do que era chamado, de forma bem cínica, de capital vivo. Eram as pessoas escravizadas. E capital vivo não era só uma expressão, sabe? Era um conceito econômico. Pessoas eram tratadas como ativos financeiros, que podiam ser usados como garantia para pegar empréstimo em banco. Esse capital, que foi construído em cima de vidas humanas, foi o que financiou as primeiras indústrias, os casarões de luxo e até as ferrovias da região. Bom, aí com a abolição da escravidão e o café entrando em declínio, o que a gente esperaria? Que esse poder todo desaparecesse, certo? Mas não foi bem isso que aconteceu. O poder em Campinas mostrou ser muito resiliente. Ele não morreu, ele só passou por uma metamorfose. Basicamente, ele trocou de roupa. E essa conversão de capital foi muito estratégica, seguindo 4 caminhos principais. Primeiro, as fazendas viraram loteamentos, bairros de luxo. Depois, o dinheiro do café foi reinvestido em indústrias e bancos. Aí, os títulos de nobreza, de barão, deram lugar a diplomas, garantindo o poder profissional e político dos herdeiros. E, por fim, o controle que era sobre o grão de café evoluiu para o controle da informação. Então, o ponto central dessa primeira grande transformação é esse. A riqueza que antes era medida no número de pessoas escravizadas foi convertida em metros quadrados. As antigas fazendas de café deram origem a bairros nobres que a gente conhece hoje como Cambuí e Taquaral. E com a urbanização, o patrimônio daquelas famílias se multiplicou de uma forma absurda. Agora, a transformação talvez mais sofisticada de todas foi a da mídia. Famílias como a dos Nogueiras sacaram que a nova moeda do poder não era mais o café, e sim a informação. Então, elas migraram do controle das fazendas para o controle da narrativa, fundando verdadeiros impérios de comunicação, como a EPTV, que é a afiliada da Globo. Mas como é que essa riqueza e esse poder foram protegidos e consolidados por tantas gerações? A resposta está em algumas instituições bem exclusivas, de portas fechadas, onde os verdadeiros acordos eram selados e o futuro da cidade era decidido. Claro, bem longe dos olhos do público. Essas aí eram as engrenagens do poder. A maçonaria, por exemplo, funcionava como o cérebro político da coisa. O Jockey Club e a hípica eram os palcos para exibir poder e principalmente para selar casamentos estratégicos. E até a caridade, por meio da Santa Casa, era uma ferramenta usada para limpar a imagem pública e manter o controle social. E esse ponto aqui é fundamental. Nesses salões de luxo, o esporte era só uma desculpa, na verdade. O verdadeiro jogo era outro. Era garantir que as fortunas acumuladas que nasceram lá na escravidão ficassem sempre concentradas, passando de uma geração para outra, dentro do mesmo e muito fechado círculo familiar. Vamos agora pular para o presente e ver como esse legado todo se manifesta hoje. Porque as mesmas famílias não sumiram, não. Elas só trocaram os casarões das fazendas pelas salas de diretoria de grandes corporações. A conexão com hoje é muito direta. A família Nogueira, por exemplo, controla o grupo EP. Os Souza Aranha, que são herdeiros do Barão de Itapura, comandam marcas de moda de luxo famosas, como a Mixed e a Zapala. E outras famílias, como os Penteado e os Teles, dominam mais discretamente o mercado imobiliário e os escritórios de advocacia mais influentes da cidade. E é aqui que a gente encontra a grande hipocrisia moderna. O sucesso de hoje é todo apresentado como se fosse fruto de mérito, de empreendedorismo, apagando completamente a origem daquele capital inicial. O privilégio de nascença é, assim, habilmente reembalado como se fosse um talento nato para negócios. E para manter essa narrativa de pé, surgiu uma ferramenta nova:
o tal do social washing. Funciona assim, ó. Pequenas doações, programas de diversidade, selos de sustentabilidade, tudo isso é usado para criar uma fachada de responsabilidade social, enquanto o foco é desviado da questão central, a dívida histórica e a origem do patrimônio. Porque, no fim das contas, essa história toda deixou uma conta para pagar. E essa conta se manifesta na profunda desigualdade e na segregação que definem a geografia de Campinas até hoje. O desenho da cidade não é um acidente, sabe? Ele é um mapa da exploração. Os bairros nobres, os condomínios de luxo, ocupam as terras altas das antigas fazendas. Já as periferias, onde falta infraestrutura básica, foi para onde os descendentes dos escravizados foram empurrados. O passado está literalmente traçado nas ruas da cidade. Isso tudo nos leva a uma pergunta que não dá para evitar. E veja bem, não é mais uma discussão teórica. O Ministério Público Federal já abriu inquéritos contra instituições como o Banco do Brasil para investigar o papel delas no financiamento da escravidão, exigindo medidas concretas de reparação. 138 anos. Mais de 138 anos depois da abolição, a dívida econômica nunca foi paga. E os lucros que foram gerados por aquele crime continuam se multiplicando, circulando dentro do mesmíssimo sistema fechado que ele ajudou a criar. No final, essa análise sobre Campinas revela uma verdade que vale para o poder no Brasil todo. O passado não ficou para trás. Ele está aqui, presente, ativo, só que disfarçado, com uma nova roupa. A do mercado financeiro, a da grande mídia e a da tal da meritocracia. E isso deixa a gente com uma reflexão final. A história de Campinas é única, mas o padrão dela se repete em muitos lugares. Vale a pena a gente olhar ao nosso redor. Quais são os nomes das ruas da nossa cidade? Quem são os donos dos grandes negócios? Que legados ocultos será que moldam o lugar onde a gente vive?